Bom, boa noite a todos. Meus senhores e minhas senhoras, declaro abertos os trabalhos dessa noite. Meus agradecimentos por terem aceitado o convite, participando da apresentação desse novo espaço. Em especial o palestrante da noite, meu amigo Dr. Alberto Zacarias Toron. A finalidade desse espaço é oferecer comodidade para produzir conhecimento e integração entre os poderes constituídos e as mais diversas instituições, inclusive privadas. Quinzenalmente, às segundas-feiras, iniciando no dia 19 de março, serão realizadas palestras por voluntários das mais diversas áreas do conhecimento, direito, medicina, contabilidade para os agentes do direito e assim por diante, sem qualquer custo para os convidados. Eu vou apresentar aqui, para não tomar muito tempo, um currículo resumido do nosso palestrante. Pós-graduado em Direito Penal Econômico e Europeu pela Universidade de Coimbra, Portugal. Especialista em Direito Penal pela Universidade de Salamanca, Espanha. Na OAB foi secretário-geral do Conselho Federal, presidente da segunda Câmara do Conselho Federal, presidente da Comissão Nacional de Prerrogativa do Conselho Federal, dentre outras funções. Foi membro do Conselho Diretivo da Revista Brasileira de Ciências Criminais, da Sociedade Brasileira de Vitimologia e do Instituto Manuel Pedro Pimentel, da USP. Tem os seguintes livros publicados: Crimes Hediondo, O Mito da Repressão Penal, Revista dos Tribunais. Inviolabilidade Penal dos Vereadores, Editora Saraiva. Prerrogativas Profissionais do Advogado, OAB Editora. E agora, posso falar? Está em primeira mão aqui, lançando Habeas Corpus, Controle do Devido Processo Legal, Questões Controvertidas de Processamento Void. Autor de vários artigos publicados em revistas especializadas e jornais. Professor convidado do mestrado da Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro. Professor de Direito Processual Penal da FAAP. E nada mais, nada menos que mestre e doutor em Direito Penal pela USP. Dr. Toron, com a palavra. Obrigado. Eu vou pedir licença para falar em pé. Outro dia eu fui ao tribunal, Dr. Franklin, Márcio Franklin, e vi um advogado falando sentado da tribuna. Achei tão feio. Pode falar em pé ou sentado, mas o advogado tem que falar em pé, não é? Nós vamos nos dirigir à corte, ao tribunal. Não é só uma questão de deferência, é também uma questão de ser ouvido, não é, doutor Márcio? Porque aí a gente fala e olha, enfim, pode ser ouvido. Então eu peço licença, doutor Luiz Carlos Branco, para falar em pé. Queria agradecer enormemente a oportunidade que você, meu amigo, um irmão mais velho, me dá de voltar a Jundiaí e, sobretudo, poder falar a respeito de um tema tão importante, eu diria importante não apenas para nós, operadores do direito, mas importante para a própria cidadania. Como é a advocacia em tempos de lava-jato, como é o direito de defesa em tempos de lava-jato. E é uma oportunidade ímpar que você abre aqui para mim, e eu vejo que o seu propósito na inauguração deste auditório é muito maior. É o de permitir que se reúnam delegados, advogados, juízes, promotores, juízes de primeiro, de segundo grau, para discutir os mais diversificados temas. E como nós precisamos disso? Nós precisamos conversar. Eu vou contar um episódio, quando eu fui diretor do Conselho Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem um assento no Conselho da Justiça Federal, que é composto pelo desembargador-presidente, pelo vice-presidente, pelo ministro-presidente, pelo ministro-vice-presidente e mais 2 outros ministros da Corte. Depois, todos os presidentes dos 5 tribunais regionais federais têm assento. Naquela altura, o presidente da JUF com direito à voz, o secretário nacional da reforma do judiciário com direito à voz e a OAB também com direito à voz. Quando
se não me falha a memória, eu tomei assento pela primeira vez neste conselho, representando a ordem, era presidente o ministro César Asfor Rocha, que vinha da advocacia, e era um homem informal, um bom papo, e ele fumava. E naquela altura eu também fumava, pouquinho, péssimo vício. Meu filho de 20 anos, que agora entrou na PUC, desgraçadamente, também fuma. Enfim, ele saiu para dar uma pitada, e eu falei, ô ministro, vou lá com o senhor. E estava mandando, ele fumava assim, muito escondidinho, naqueles corredores imensos do STJ. Quem já foi ao STJ sabe o que eu estou falando. E ministro, eu tenho um assunto para falar com o senhor. Eu falo, diga irmão. Ele é do Ceará, tem um português mais despachado e tal. Eu falei, ministro, vou lhe contar uma coisa. Outro dia eu vim ao tribunal para fazer uma sustentação oral e tem uma dor de barriga terrível. Às vezes porque a causa é ruim, às vezes porque dá dor de barriga mesmo. E eu fui ao banheiro. Entrei e fechei a terno e gravata, né? E eu olhei, não tinha um ganchinho para eu botar o meu paletó. Ele falou, ô Toron, nós juízes não vemos isso. Porque a gente anda em elevador privativo, sai do privativo, vai para turmas, pega o elevador, aqueles corredores privativos também, sobe para o gabinete, a gente não vê isso. Mas eu vou mandar botar o ganchinho. Talvez a coisa de mais concreta em prol da advocacia que eu fiz como diretor do Conselho Federal foi conseguir botar o ganchinho no banheiro. Hoje você, meu amigo advogado, não sou candidato, pode ir ao banheiro no STJ. Imaginou ir ao banheiro de terno e gravata, doutor? Que horror, que horror. Hoje tem ganchinho. Mas o que tem a ver essa história falando hoje aqui? Tem a ver, Branco, com o seguinte: tem coisas que nós, advogados, vemos e o juiz não vê. Não porque ele seja obtuso, não porque ele seja mais ensimesmado, porque nós temos uma posição diferente, um papel diferente. Mas eu lhes garanto o seguinte: tem muitas coisas que os juízes veem e nós não vemos, nós advogados. Eu tive a felicidade, a honra de ser juiz do Tribunal Regional Eleitoral por um biênio e posso lhes assegurar, foi um grande aprendizado. Eu que já chego aos 37 anos de advocacia, quase 40 anos de advocacia, posso assegurar, tem coisas que o juiz vê e o advogado não vê. Por quê? Porque tem uma posição diferente, uma vivência diferente. Administrar um número grande de processos, um cartório, e o delegado de polícia também, e o promotor de justiça também. Então a ideia de reunir estes diferentes atores para discutir, para eventualmente produzir conhecimento, mas a mim me parece que a discussão, a troca de informações é o que de mais importante nós temos para reduzir tensões, para fazer com mais celeridade, com mais efetividade, o que todos, em primeira e última análise, queremos, que é a justiça. Então, Branco, eu queria que, mais do que cumprimentá-lo, parabenizá-lo por essa grande iniciativa, que é importante não apenas para Jundiaí, e espero que esse modelo se espraie para todo o Estado, e para o nosso Brasil. Eu vim aqui, não vim de mãos vazias, quero deixar para você esse meu novo trabalho que você anunciou muito gentilmente sobre habeas corpus, o habeas corpus e o controle do devido processo legal para compor a sua aí enorme biblioteca. Vou falar desse tema, advocacia em tempos de Lava Jato, e espero que se siga um debate sobre isso também, Branco. E queria começar dizendo o seguinte: há uma crença segundo a qual o regime político debaixo do qual uma nação vive marca o direito penal e o processo penal. Assim, debaixo da ditadura, corresponde, em princípio, um direito penal e um processo penal mais duro, mais draconiano, o processo penal mais restritivo em termos do direito à defesa.
Já um regime democrático seria, em princípio, um regime mais garantidor em respeito a direitos do investigado, direitos do acusado. Isso só é verdadeiro em princípio, porque no caso brasileiro, quem prestar atenção à nossa história vai verificar que isso não é exatamente verdadeiro. Nosso sistema penal, ele é fruto, ele é parido no Estado Novo getulista, Estado autoritário, Estado que se inspirou nas formas do Estado italiano, não é? Fascista. Ali sai o Código Penal, dali sai o Código Penal em 40 e o Código de Processo Penal em 1941. O Código Penal de 1940, ele tinha coisas como, por exemplo, a reincidência específica, o sursi, a suspensão condicional da pena, estava confinada, ressalvada uma pequena hipótese, aos crimes apenados com detenção. Pois bem, foi ao final da ditadura, com a Lei 6.416 de 77, o ano que eu entrei na escola, na faculdade, que uma equipe capitaneada pelo professor Manuel Pedro Pimentel introduziu profundas mudanças no sistema penal. Supressão da reincidência específica, ampliação do espectro de incidência do sursi, veio em 77. Salvo erro de memória, Dr. Franklin me corrija, governo Geisel. E no campo do processo penal, para não me alongar no penal, no campo do processo penal, a prisão preventiva obrigatória prevista no Código de Processo Penal, na sua formulação originária em 41, para aqueles casos em que a pena mínima excedesse a 10 anos, ou a pena máxima excedesse a 10 anos, a prisão preventiva obrigatória ela foi revogada em 1967 no governo Costa e Silva. Em 1973, nós tivemos a edição da assim chamada Lei Fleury. Lei que foi praguejada muito na época, porque ela tinha um endereço certo, que era beneficiar o delegado Fleury, tido e havido como torturador. Se era, se não era, não sei, não era pequenininho naquela época, não me interessa. Mas é o que se dizia. O que a Lei Fleury propiciou? Propiciou que as pessoas, se primárias e sem antecedentes, que tivessem aguardado o desenrolar do processo até a aprovação da sentença em liberdade, pudessem apelar em liberdade. Como diziam os franceses, avant la lettre, quer dizer, antes do seu tempo, a lei se afinou com a presunção de inocência, que depois veio a ser positivada em 1988. Isso nós tivemos em plena ditadura militar. Foi em plena ditadura militar também que, coroando a reforma do sistema penal, nós tivemos a promulgação da nova parte geral do Código Penal. Mas, alcançado o período democrático, transposta a ditadura, transposta a fase da ditadura militar, o que nós tivemos? Logo em 89, nós tivemos a promulgação da lei que instituiu a prisão temporária, que, no meu modo de ver, não fez mais do que flexibilizar os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. E agora eu vou falar uma coisa, os delegados, por favor, já podem me interromper agora. Quando eu comecei a advogar, em 81, no escritório do Márcio, do saudoso, nosso batonier de sempre, Márcio Tomás Bastos, tinha uma espécie de grade para aqueles presos que estavam presos sem mandado de prisão. Estou brincando, estou errado? Tinha, né? Isso nós estamos falando em 80, 81, eu era estagiário.
Se tinha um investigador amigo, chegava para ele e mostrava, ó, doutor, vamos ver se ele está aqui nessa grade. Porque tinha que alimentar essa gente. Então tinha uma grade lá. Prisão temporária, de alguma maneira, facilitou o trabalho dos policiais. Não precisava mais esconder a pessoa, agora prendia legitimamente. Mas como quer que seja, a nota que eu quero destacar, sem discutir o mérito da necessidade da prisão temporária, é de que ela, bem ou mal ou bem, flexibilizou os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Em outras palavras, em pleno período democrático, ficou mais fácil para prender, legitimamente, com ordem judicial. Segundo ponto, em 1990 é promulgada a Lei dos Crimes Hediondos. Sem mais nem menos, esta lei pode ser lida como uma verdadeira contra-reforma se comparada com a parte geral recém-promulgada, que era de 84 e entrou em vigor em 85, a nova parte geral do Código Penal. Por que eu estou falando isso? Porque a Lei dos Crimes Hediondos, ela reintroduz o critério da reincidência específica, por exemplo, em relação aos crimes nela contemplados. A Lei dos Crimes Hediondos, ela reintroduz a prisão preventiva obrigatória. E eu já vejo o olhar do Dr. Fernando Moreira Gonçalves, cujo nome eu não esqueci, porque ele assina Fernando Gonçalves, igual o ministro Fernando Gonçalves, um mineiro adorável, que eu gosto muito, sempre gostei. Como assim prisão preventiva obrigatória? Fácil de explicar. Se o sujeito era autuado na antiga sistemática, em flagrante, por crime hediondo ou equiparado aos hediondos, e o juiz, independentemente da presença dos pressupostos cautelares da preventiva, não podia conceder liberdade provisória, nós estamos, ainda que por via oblíqua, diante de uma prisão preventiva obrigatória. E foram os juízes que começaram, claro, a pedido dos advogados, não vamos puxar tanta sardinha assim dos juízes, não é, doutor Fernando? Começaram a falar, opa, esse menino foi autuado por tráfico porque deu aí um cigarro de maconha, que em inglês se chama baseado. Ele já ouviu essa expressão, doutor? Já, né? Aí tinha um problema. Imagina o Dr. Franklin. O Dr. Franklin foi juiz civil, né? Não, foi desembargador também no civil. Você atuou no crime? Atuei. Foi pouco. Pouco. Mas imagina o seguinte, delegado, por exemplo. Uma vez eu tive um caso de um garoto que fazia arquitetura no Mackenzie, seleção brasileira de polo aquático, um garoto desses que foi criado a Danone. E ele estava indo lá para um desses jogos em Araraquara. Ele não era em Araraquara. Ele estava indo para uns jogos não sei aonde. E foi pego na Castelo Branco. E é que garoto, nada como experiência, mas garoto é garoto. Para ter experiência tem que passar pelas vicissitudes. Os caras estavam fumando no carro. Perigo, estava dirigindo, não sei o quê. Fumar tem cheiro. Desperta a atenção da polícia. Foi parado. Policial, sobretudo policial rodoviário, tem experiência, policial tem tirocínio, olhou, sentiu o cheiro, tem mais droga aí? O cara assustado, tal, não sei também como o policial perguntou do jeito que tinha que perguntar, mas perguntou, falou, não, tem. Abriu lá no porta-malas e tinha um tanto mais, eu não vou lembrar agora se eram 100 gramas ou 200 gramas, isso, é tudo para você? O cara raciocinou, inteligente. Se eu falar que é tudo para mim, minha culpa é muito maior. Falou, não, eu vou distribuir para todo mundo lá na festa, vai fumar todo mundo. Autuou no artigo 12. Ele tinha droga, coitado. Eu fui lá para a cidade, eu não lembro mais o nome da cidade, é uma dessa que tem banda, como é que é o nome? Lá na região que pega Castelo, tem uma orquestra sinfônica lá, perto de Tapetininga. Tatuí, obrigado. Tapetininga é terra do Dirceu de Mello. E eu fui lá, o delegado todo sem graça, o delegado boa gente. Eu integrei várias bancas de concurso de delegado de polícia. Gosto muito da Polícia Civil de São Paulo. Integrei várias bancas e cheguei lá, o delegado falou, o senhor foi meu examinador. Eu falei,
E aí, doutor, não tenho o que fazer aqui. Polícia Militar veio, não sei o que, flagrante feito. Quem soltou esse garoto? Foi um juiz, porque o sujeito está acostumado a pegar, sabe o que é tráfico. Aqui o cara vai dar para compartilhar a droga que adquiriu para uso próprio também. Então, o juiz começou a ver que há casos, e o juiz e o Ministério Público, é bom que se diga que muitos promotores são sensíveis também a essa realidade. Mas esta lei, ela veio em pleno período democrático. E foi, meus amigos, em pleno período democrático que se editaram tantas outras leis de caráter repressivo, no sentido de incrementar a repressão, sobretudo em relação a condutas que não eram alvo da atenção do sistema penal. O que eu quero lhes dizer? Tudo, obviamente, submetido ao crivo do debate, e eu vim aqui para isso. Aquele modelo de direito penal dos anos 70, 60, 50, que era o direito penal dos 3 P's, para simplificar e deixar as coisas muito claras: os pretos, pobres e putas, com a devida vênia. Mas era o que se falava. O paradigma daquele direito penal não vigora mais. E é bom que não vigore mais. É bom que o direito penal alcance hoje outros segmentos sociais que não eram alvo da atenção das agências de controle e particularmente do sistema penal. Isso é um salto em termos democráticos, porque há condutas, sobretudo essas que são apuradas agora no âmbito da Lava Jato, que são tão ou mais lesivas, e eu acredito que mais em muitos casos, do que a do batedor de carteira. Digo isso porque quero situar o campo em que estou. Não é que eu me coloque contra a Lava Jato. Para usar um linguajar marxista, se o direito penal foi, e talvez seja ainda um instrumento de controle da burguesia, para usar, repito, um linguajar marxista, não se pode mais dizer isso. Muito antes de mim, quem nos alertou para isso, um grande professor da Universidade de Barcelona, professor Silva Sanches, num livro que, aliás, ele dedicou ao Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que eu tive a honra de presidir, que foi fundado pelo nosso querido Alberto Silva Franco, chamado Expansão del Derecho Penal. Quando ele alerta para o fato de que o direito penal, instrumentalizado democraticamente, alcança políticos, alcança empresários, enfim, outros segmentos do poder. O que eu quero dizer? Repito, está correto isso? Corretíssimo. O que não pode acontecer, o que está errado, é aquilo que nós, advogados, criticávamos quando era praticado contra o pobre, ser repetido agora a pretexto de ser democrático contra o outro segmento social. Ou seja, se o escracho era errado quando se tratava do pobre, ele não passa a ser correto porque agora ele é praticado contra o deputado, contra o grande empresário, contra quem quer que seja. Direitos e garantias fundamentais não têm cor. Devem ser respeitados pelos agentes estatais incumbidos da repressão. Quando nós escapamos disso, nós corremos um sério risco de viver uma sociedade profundamente autoritária. E aqui eu começo a entrar, então, um pouquinho já na Lava Jato. 2003, governo Lula, ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, um advogado, um liberal, ex-presidente do Conselho Federal da OAB. Mas é sobre a gestão do presidente Lula, por quem eu quero deixar bem claro aqui, tenho o maior respeito. É sobre a gestão, é na gestão do presidente Lula que a Polícia Federal é repensada, é reequipada, e talvez seja aí um modelo, quem sabe, para a nossa Polícia Civil.
Eu sei que é difícil, que há muitas diferenças. Eu vejo o olhar atento e sensível do eminente Dr. Bicudo. E aí nascem as operações. E aqui eu queria pensar um pouco com vocês e que agora os delegados, os juízes, os promotores se colocassem um pouco na nossa pele. Como é que essas operações foram estruturadas? Em duas grandes fases. Uma fase chamada latente ou oculta, na qual a polícia, repito aqui o título de um filme que retratava a Alemanha Oriental, ouve a vida dos outros. Vai ouvindo. Ouve-se, e vai ouvindo. Às vezes, um ano e meio. Temos conhecimento de casos que a escuta perdurou por 1 ano e 8 meses. Quando as autoridades de inteligência entendiam que a operação estava madura para ser deflagrada a fase ostensiva, essa vinha invariavelmente precedida da expedição de mandados de busca e apreensão e ordens de prisão temporária. Bom, busca e apreensão, ok. Busca e apreensão é vamos dizer assim, um instrumento, uma diligência invasiva, mas ela é inexorável, imprescindível, na grande maioria dos casos, não há dúvida. Mas já tive notícia também, pelas mãos do presidente de um banco, que fizeram uma busca e apreensão para prender um documento de 9 anos atrás. Para um banco, fazer uma busca e apreensão é desastroso, porque o banco vive do seu nome. Sobre isso eu posso falar mais para frente. Mas na grande maioria dos casos, vamos dizer, a expedição de uma ordem de busca e apreensão, ela é imprescindível. A tossir mesmo, isso. Dá uma, bate nas costas dela, vem um pouco mais para frente, isso, tosse. Pronto. Bom, na grande maioria dos casos, a ordem de busca e apreensão ela é imprescindível. E a temporária? A temporária pode ser decretada só porque é uma vantagem para as investigações? É mais fácil para mim investigar com a temporária? É mais fácil para eu investigar só com a temporária? Essa é uma questão. A mim me parece que não. A temporária está no texto da lei, ela tem que ser imprescindível para as investigações nos termos do que ela mesma prevê. E o que nós vimos é que, no mais das vezes, a temporária vinha decretada não para os fins declarados na lei, mas pesa dizer, para colocar o sujeito aquém do rodapé da dignidade humana. E aí vem o pior agora. Agora vem o pior. O senhor é delegado, né? Deus o livre. Pelo amor de Deus, Deus o livre. Não vou nem pegar o senhor como exemplo. Vou pegar outra pessoa. Vou pegar o doutor Fernando Gonçalves. Um filho dele teve um problema, foi alcançado pela Lava Jato. E vem a mulher do filho dele e diz: doutor Fernando, aconteceu isso. E o doutor Fernando diz: vai procurar lá o doutor Toron, obrigado pela indicação, vai procurar o doutor Toron que ele poderá ajudá-la. Então me vem a esposa, a nora do doutor Fernando, vem, me conta, olha, vieram de manhã em casa, cataram tudo, deram uma geral e ainda levaram meu marido preso, mulher em pranto, chorando. O que eu faço? Eu vou até a delegacia, carceragem, custódia, que nome tenha, e falo: o senhor, tudo bem, está preso, o sujeito abaladíssimo, não é? Colho uma procuração, tal do instrumento de mandato, e chego no juiz federal. Porque eu vou antes ao delegado e falo: eu preciso examinar os autos do inquérito. Doutor, não estou falando do senhor, mas era assim na federal, os autos estão sob sigilo. Eu sei, mas eu sou advogado, estou investigado, eu preciso examinar. E tem uma coisa, doutor Márcio Franklin, e eu vou dizer uma coisa: eu não sou muito burro, também não sou muito inteligente. Agora, eu não consigo aferir, e eu quero saber quem consegue aqui, se a prisão preventiva ou temporária foi decretada fundamentadamente se eu não examinar os autos. Eu não consigo aferir
se a prisão temporária foi decretada com justa causa, se eu não examinar os autos. E tem mais. Pode ser que a matéria não seja da competência da federal, seja da estadual. Como é que eu posso aferir isso? De uma única maneira. Se eu examinar os autos, mas o senhor não pode examinar os autos, porque se o senhor examinar os autos, a eficácia das investigações corre risco. Então o senhor pode comprometer a eficácia das investigações. Se explicava tudo o que tinha que explicar, o cara falava, doutor, fui claro? Claro, excelência. Aí isso ia no juiz. O juiz repetia isso. Eu vivi isso num caso em Foz do Iguaçu, caso desses contra a CC5. Fui ao Tribunal Regional Federal, outros tempos, outros desembargadores, relatei pela via do mandado de segurança, porque eu entendi que negar vista dos autos ao advogado do investigado representa uma ofensa ao direito líquido e certo, amparável pela via mandamental do mandado de segurança. Ganhei a liminar, não consegui ver, porque fizeram um ping-pong. Alguém sabe o que é ping-pong? Mandaram da polícia por fora, do fórum para a polícia, e eu não vi, a liminar não foi cumprida. E perdi por 2-1. Contra a decisão denegatória do tribunal, recurso em mandado de segurança. Relatora a ministra Eliana Calmon. Estou resumindo um pouco a história. Perdi por 3-2. E aí, eu pensei assim, eu não tenho mandado de segurança para o Supremo contra a decisão em recurso em mandado de segurança do STJ. Não está essa competência na Constituição. Não se defere essa competência ao Supremo Tribunal Federal. E eu fiquei pensando, por um lado, é verdade que a questão atina com o direito líquido e certo do advogado previsto no Estatuto. Mas, por outro lado, não é menos verdade, foi essa construção que eu fiz na época, que o cidadão tem direito de ter ao seu lado um advogado. Não só no flagrante, mas durante a investigação. O investigado vai ser ouvido pelo senhor, pelo advogado dele. Agora, para que o advogado está do lado do cliente dele, seja no flagrante, seja na hora de ser ouvido durante a investigação? Para dar um conforto moral? Ô meu, fica aí, pega leve, você está preso, mas isso passa rápido, você dorme à noite, aquelas bobagens que a gente conhece, você dorme à noite, isso passa logo, para dar um conforto moral. Conforto moral é importante. Quem trabalha com gente sabe disso. Eu tive na família um problema X, precisamos de um oncologista. O oncologista tem que ser bom, tem que ser competente, mas também tem que ter peito, tem que ter abraço, tem que ser um continente para a família e para o próprio doente. Isso é importante, mas não é essencial. O essencial é a sua competência técnica, que é o que eventualmente resolverá o problema. Se você não tem condições de atuar tecnicamente, é porque a eficácia da defesa que a Constituição espera seja feita, por isso ela defere ao investigado o direito de ser acompanhado por um defensor, por um advogado, fica frustrada, fica apequenada. E isso interfere com o direito de defesa, isso cerceia o direito de defesa. E alguém vai me dizer, mas no inquérito não tem contraditório. Não tem contraditório, mas tem direito de defesa. Quando eu digo a prisão decretada é carente de justa causa, os argumentos são inidôneos, já é uma defesa. Quando o juiz sequestra bens do investigado, atendendo eventualmente a representação, eu também vou me defender disso. Então eu tenho defesa, sem contar, e aqui falo para pessoas do ramo, que muitas coisas que são ditas na fase do inquérito podem amanhã ou depois arrimar uma condenação. Claro, só prova de inquérito não vale, mas você sempre arruma um jeitinho de ligar um inquérito com alguma coisa que foi produzida na fase contraditória, está feita a condenação. Então isso atinava também com o direito de defesa, com a amplitude do direito de defesa. Foi com esse viés, com esse rearranjo, que eu impetrei o primeiro habeas corpus que o Supremo Tribunal Federal examinou nessa matéria.
que é o habeas corpus 82354, relator ministro pertence, repito, habeas corpus 82354, relatado pelo ministro Sepúlveda pertence. Esta ordem foi conhecida e foi concedida por unanimidade, sem qualquer discrepância de votos. Quando, anos depois, eu fui presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas e era diretor do Conselho Federal da OAB, antes de falar disso, pensam os senhores que os juízes federais deram bola para o que estava na lei ou por aquilo que havia sido decidido pelo Supremo Tribunal Federal? Não. Vários outros colegas, eu mesmo inclusive, impetrei vários outros habeas corpus discutindo esse tema. E a gente tinha uma verdadeira via crucis, porque você ia para o TRF, do TRF você tinha que ir para o STJ, você tinha que percorrer os graus de jurisdição, com o tempo que isso leva, até chegar ao Supremo. Quando eu cheguei à condição de diretor do Conselho Federal, submeti uma questão. Eu alvitrei a conveniência de o Conselho Federal, que é a entidade legitimada para tanto, fazer um pedido ao Supremo Tribunal Federal de edição de súmula vinculante. Foi o primeiro pedido, PSV 1, número 1, do Supremo Tribunal Federal. E muitas vozes se ergueram contra, porque a OAB era contra, historicamente, ao Instituto das Súmulas Vinculantes. Eu tinha um trabalho publicado muito antes de ela ser aprovada na Constituição e por lei, favorável às súmulas vinculantes. Acho que é um instrumento importante, posso falar sobre isso rapidamente, se alguém me perguntar depois. E eu me lembro, o saudoso e querido Rubens Aprobato, ele falou, nós somos contra, não podemos agora, nós reivindicar. Eu falei, nós não podemos privar a advocacia de um importante instrumento garantidor, porque pela via interpretativa estavam nos sonegando um direito nosso. Porque hoje nós temos uma atividade, quer dizer, nós fomos educados, nós mais velhos, no esquema da subsunção. Né? O fato se subsume à norma, mas hoje trafega-se mais pela via interpretativa, onde se pondera, ou melhor, na qual se pondera a regra e os princípios. E aí você tem, como dizia o ministro Eros Grau, uma espécie de gazua para arrombar direitos e garantias, porque foi pela via interpretativa, valendo-se da ideia de ponderação, que se disse, olha, o princípio da segurança é mais importante do que o direito do indivíduo examinar os autos. E por aí se suprimiu aquilo que era claro na lei. E pela via exegética, então, se pretere essa lei que lhe assegura que lhe assegura o direito de ver os autos. Você não pode preterir a aplicação da regra democraticamente votada fazendo a sua interpretação pessoal, a sua ponderação pessoal. Eu estou simplificando muito esse tema, porque isso dá pano para manga. Porque nós vamos cair, assim, num verdadeiro despotismo. Vai valer a vontade do juiz, aquilo que ele pensa em cada caso. E esse é um outro problema. Por exemplo, agora, no caso do senador Aécio, o Procurador-Geral da República pediu a prisão preventiva dele. Invocou lá uma principiologia republicana. Super bacana. Super bacana. Só que a Constituição é clara, assegurando a imunidade prisional aos parlamentares, gostemos disso ou não. Isso se muda como? Pela via do legislativo. A mesma coisa agora estão fazendo com o problema da competência por foro, por prerrogativa de função. Competência de foro por prerrogativa de função. Numa interpretação redutora. Teremos aí muitos problemas. O ponto é o seguinte. O Supremo Tribunal Federal acabou atendendo o pedido da OAB e promulgou a súmula vinculante número 14. Em plena democracia, nós passamos a ter que lutar por direitos básicos, o direito de examinar os autos, por exemplo.
Mas aconteceu nessa evolução uma coisa, quando se chegou na Lava Jato propriamente dita, nós tivemos uma espécie de blitzkrieg, uma guerra relâmpago. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Os franceses estavam entrincheirados. A grande, vamos dizer, trincheira dos franceses era a linha Maginot, numa concepção de guerra da Primeira Guerra Mundial. Nós também, advogados, estávamos entrincheirados. Mas aí os alemães vieram, volto para a Segunda Guerra Mundial, ultrapassaram a linha Maginot. Vieram com tanques, com aviões, infantaria atrás, tudo muito rápido. A linha Maginot não significou nada no final das contas e a França caiu rapidamente. Nós tivemos aí uma dificuldade enorme. Primeira, os sujeitos foram presos na Lava Jato, a grande maioria desde logo prisão preventiva, o cliente que eu defendi, que era um empresário, prisão temporária. Eles foram presos de manhã, 6 da manhã mais ou menos, São Paulo para o Rio de Janeiro, eram homens na faixa de 60, 68 anos, não eram crianças, tinha gente de 50 anos também. Em vez de levar para São Paulo, levaram para o Rio. No Rio o avião quebrou. Resumo da ópera, eles chegaram 5 e meia da manhã em Curitiba. Dormiram? Não. Alguém já passou a noite aqui sem dormir? Dá uma quebrada na pessoa. Alguém já chegou, uma viagem que está fazendo para a Europa, você entra com a tua mulher, ela tem quarto pequeno. Você está no hotel, o quarto é pequeno. A primeira coisa que você faz, porcaria, que coisa horrível, quarto pequeno. Imagina entrar numa cela. Você já não dormiu, entrou na cela. Eu fui visitar o meu cliente, que era aquele Ricardo Pessoa, esse público, que era apresentado como chefe do clube, blá blá blá. Ele olhou para mim, ele era um cara gordão. Cadê? Fez bem para ele, porque ele emagreceu e parou de fumar. Ele olhou para mim e falou, me tira daqui. E aí tem um problema. Só se falava com os presos pela via do interfone. Esses interfones, mesmo que a prova que eventualmente se obtenha decorrente da interceptação da conversa que se estabeleça no parlatório, não possa ser utilizada, ela dá um mapa de caminho. Porque, por exemplo, se você vai conversar com o cliente, olha, eu preciso receber meus honorários. Ô, doutor, eu tenho uma conta, não sei aonde, tarará. Se ele falar isso, não pode ser usado no processo, mas por outras vias a autoridade chega na conta. Mas vou dizer pior, o simples medo que eu, advogado, tenha de conversar, já cerceia o direito da defesa. Porque se eu imagino que isso esteja grampeado, a minha conversa se torna mais limitada. Verdade real é verdade processual. Talvez o cliente queira me dizer alguma coisa que não esteja nos autos e que seja insuscetível de prova. Estou falando estritamente como advogado. E eu não posso conversar com ele, porque eu tenho medo que eu esteja sendo alvo de uma interceptação telefônica. Interceptação no parlatório, do interfone. A lei lhe assegura o quê? O direito de falar pessoal e reservadamente. Reservadamente, sem ninguém por perto. Agora, pessoalmente, quer dizer o quê? Eu não falo por meio de recado, eu não chego pro carcereiro, ó, vai lá e fala pro cara não sei o quê, aí ele volta, ó, ele fala não sei o quê. Eu falo pessoalmente. Eu não falo por meio da internet, do Facebook, eu não falo por computador, e também não falo por telefone, e nem por interfone. Aí, Branco, faz falta a nossa OAB. E eu diria o seguinte, não precisa nem enfiar o pé na porta, precisa se conversar. E eu já conversei com muitas autoridades sobre isso. Mas nós precisamos conversar. Não é aceitável que advogados conhecidos, militantes conhecidos, quero deixar claro, militantes, não conhecidos, militantes, tenham esse tipo de cerceamento. Quero lembrar que o juiz Baltazar Garçon, de fama mundial, que mandou prender o Pinochet, só para lembrar,
ele recebeu a pena de inabilitação por 12 anos, porque mandou grampear a conversa de presos por corrupção no parlatório, com seus advogados. É isso que aconteceu com Baltazar Garçom. Mas aqui, um pouco se está fazendo ouvidos mocos em nome da eficácia da repressão. Então nós já tivemos um primeiro problema aí. Segundo problema, a realização de conduções coercitivas. Eu estou absolutamente convencido de que condução coercitiva só se legitima quando a pessoa é intimada, é recalcitrante, não atende ao chamamento e aí ela sofre a condução coercitiva. Em relação à testemunha, não tenho a menor dúvida. Em relação ao investigado, ele não tem o direito de permanecer calado? Por que ele pode ser conduzido coercitivamente? Aí temos um problema. A se pensar. E o ministro Gilmar Mendes já concedeu uma liminar nessa matéria. A condução coercitiva se pratica pela mesma razão que se não se dava à vista dos autos aos advogados, para desorganizar a defesa, para dificultar a defesa. Já tem muita clareza isso. E não vou nem falar do caso do Lula, que acabou servindo para um escracho, para uma humilhação vergonhosa de um ex-presidente da República. E isso é inaceitável. Isso, no Estado democrático de direito, degrada algo de fundamental para o homem, que é a dignidade humana. Ah, mas o senhor é a favor da corrupção? Não sou a favor da corrupção, não. E neste embalo que a turma da Lava Jato tinha, veio a proposta das 10 medidas. Mas sobre ela eu vou falar um pouco mais para frente, rapidamente também, porque o meu tempo, senão eu começo a falar no claro. Por que nós somos enganados? Por que nós somos que nem no caso da linha Maginot, sobrepujados? O que tinha de novo, de muito novo, na Lava Jato? As delações. E aí as prisões, elas tinham uma importância muito grande. Por isso que eu falei no início que as prisões não foram propriamente decretadas para os fins a que se destinam, seja a temporária, seja a preventiva, para garantir a ordem pública, etc. e tal. Eu tive um caso no qual foi emitido um parecer, eu vou deixar essa aqui é uma separata de um artigo que eu publiquei na Revista Brasileira de Ciências Criminais, eu vou deixar aqui com o Dr. Branco também, mas tem um parecer da Procuradoria Regional da República, que é a procuradoria que atua nos tribunais, em que o sujeito disse o seguinte: prisão preventiva, aspas, tem importante função de convencer os infratores a colaborar, depois você pega o nome, a colaborar com o desvendamento dos ilícitos penais. É isso aí. O que poderá acontecer neste caso, a exemplo de outros tantos. Então, a prisão preventiva tem importante função de convencer os infratores a colaborar, delação. Não é por acaso que o ministro Teori Zavascki, quando julgou o primeiro habeas corpus, que era meu também, num caso da Lava Jato, aquele habeas corpus que soltou a primeira leva de empresários, que é o habeas corpus 127.186, o ministro disse o seguinte: seria extrema arbitrariedade, que certamente passou longe da cogitação do juiz de primeiro grau e dos tribunais que examinaram o presente caso, manter a prisão preventiva como um mecanismo para extrair do preso uma colaboração premiada, que, segundo a lei, deve ser voluntária. Subterfúgio dessa natureza, leia uma parte da ementa do habeas corpus 127 e 186. Subterfúgio dessa natureza, além de atentatório aos mais fundamentais direitos consagrados na Constituição, constituiria medida medievalesca que cobriria de vergonha qualquer sociedade civilizada. Ministro Teori Zavascki, segunda turma do
Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu de novo na Lava Jato? Delação e, de alguma maneira, estreitamento de direitos. A denúncia que se ofereceu no caso do Mensalão, no Supremo Tribunal Federal, era uma denúncia longa. Tinha, salvo erro de memória, quase 200 páginas. Mas por quê? Ela tinha vários capítulos. Tinha várias turmas ali. Mas tudo era uma história. No Mensalão, na Lava Jato, aconteceu uma coisa diferente. Fulano e Cicrano foram oferecer dinheiro para uma terceira pessoa. Ok. Eu tenho aí o crime de corrupção. Ativa, né? Ativa não, passiva, foi oferecer. Bom, fui lá oferecer. Só eu fui denunciado, o outro não foi denunciado. Isso aconteceu com executivos da Odebrecht. Eram referidos, mas não foram denunciados. Por que não foi denunciado? Qual o critério que serviu para não denunciá-lo? Aí veio, tempos depois, outra denúncia. Ministério Público e Polícia ficaram ouvindo 1 ano uma pessoa. Eclode a operação. A polícia ultima as últimas diligências, vem a denúncia. Teu cliente está preso, ele é citado e você tem 10 dias para oferecer a resposta. Dá tempo. Você precisa ouvir o que está ali. Você tem tempo adequado para preparar a tua resposta? É razoável que isso aconteça? E aí você questionava essas e outras coisas, e aí vinha o tribunal e dizia: o habeas corpus só serve para tutelar o direito de ir e vir. Não está em questão a liberdade de ir e vir, nega o segmento ao habeas corpus. Então você teve os mecanismos de defesa também cerceados. Meus amigos, eu fui fazer uma audiência na semana passada, não sei se alguém viu no Conjuro, e já vou me encaminhando para o final, mas vou falar 2 coisas sobre... Bom, todos sabem que o acusado tem o direito de permanecer calado. Tenho aqui um juiz federal, tenho um desembargador, tenho juízes, tenho promotores. O juiz inquiriu. Passa a palavra agora para o procurador da República, que eu sempre tive como um homem muito educado corretamente. O réu, por orientação dos meus advogados, não vou responder as perguntas do representante do Ministério Público. Bom, doutor, disse o juiz Moro para o procurador, o senhor quer consignar suas perguntas? Não, excelência, muito obrigado. Falou, cara. Advogado, do réu A? Não. Do réu B? Não. Do réu C? Tem perguntas? Não. O único advogado, que é um advogado, um colaborador, consignou as suas perguntas. Uma palavra agora, a defesa do interrogado. Quando eu ia começar a fazer as minhas perguntas, pela ordem de excelência, todo mundo ficou assim, porque era fora de lugar, ele teve um momento dele. Eu queria protestar contra essa fuga covarde, está no Conjuro, contra essa fuga covarde do contraditório, uma manobra indigna da defesa, que revela um comportamento imoral dos advogados. Eu até admito, e há uma discussão sobre isso, se você optou por responder as perguntas do juiz, poderia você ficar calado em relação aos demais? Tem uma discussão sobre isso. O doutor Fernando pode ter uma posição, eu posso ter outra, o doutor Franklin uma terceira, o doutor Paulo Bicudo outra, o doutor Bicudo outra. Está tudo certo, é o campo do debate. O que não pode ofender, porque também é válida a estratégia de não responder as perguntas do promotor. Se isso representa uma boa estratégia ou não, outra questão. Agora, ofender não pode. Nós impetramos um habeas corpus discutindo, por exemplo, o problema do interfone. Tem até uma decisão do ministro Celso de Mello, quem quiser depois eu dou, no caso do Cesare Battisti, garantindo aos advogados o direito de se entrevistar pessoal reservadamente, sem interfone, não na papuda. O que nós temos como experiência é uma espécie de garroteamento, de cerceamento do direito de defesa.
E ai de você falar mal da Lava Jato, porque vão dizer que você é a favor da corrupção. Quando disso não se trata. Quando se trata unicamente de se preservar o direito de defesa para que erros não sejam cometidos. A gente poderia dizer, não, para que o devido processo legal seja respeitado. Ok, mas em última análise, garantem-se os meios de defesa para evitar uma condenação injusta. É esse o papel do advogado. Ou será que vamos suprimir o advogado também? Quem olhar a proposta das 10 medidas que quiseram passar a goela abaixo no Congresso e não conseguiram, porque estavam confiantes que surfavam numa onda de prestígio e popularidade e enfiar a goela abaixo do Congresso a aprovação das 10 medidas, aí se deram mal. Aí se deram mal. O pior que tinha nessa... Porque é o seguinte, quer aumentar a pena disso, daquilo, é parte do jogo. A sociedade, num determinado momento, achava que o estupro poderia ser apenado, pena mínima 3 anos, Código Penal de 40. Depois, a lei dos crimes hediondos elevou a pena para 6 anos. Ok? Está tudo certo. A sociedade pode achar que a pena mínima é 20. E igualaram o estupro e o atentado violento ao pudor, que é um absurdo. Comparar a violência de um coito anal ou de uma cópula vagínica mediante violência ou grave ameaça com o sujeito que deu um chupão na moça. Já tivemos chupão, não conheço o nome científico disso. Alguém que não ensina chupão, é a sucção no pescoço. Os garotos entraram, o doutor Fernando não lida com isso, que é juiz federal. Os garotos entraram no elevador e acharam a moça erradíssimo. Ninguém está fazendo apologia disso. Agora, você dá para esses garotos que deram um chupão na pobre ascensorista, nem existe mais ascensorista hoje, a mesma pena de um estuprador, too much, né? A Lava Jato procurava emascular o habeas corpus. Você quer aumentar a pena, aumenta, mas não me tira o meio de defesa. Lembremos-nos, o habeas corpus tutela a liberdade de ir e vir, direta e indiretamente. Portanto, tutela o devido processo legal também. Isso vem sendo dito desde 1946, com a promulgação da Constituição de 46. Então, o que eu vejo como central hoje, ao lado dos esforços que são envidados na repressão à corrupção, é que é igualmente importante preservarem-se direitos e garantias individuais, entre os quais o direito de defesa. Nós não podemos, meus amigos, aceitar que em pleno regime democrático espraiem-se práticas autoritárias, verdadeiramente fascistas, que não condizem com aquilo que é uma sociedade democrática. Nós ainda somos um país onde há muita fome. Nós ainda somos um país no qual não há saúde para muita gente. Nós precisamos estar atentos para essas outras coisas também e não diluir os nossos direitos e garantias a pretexto de combater aquilo que é apresentado como uma grande chaga nacional, que seria a corrupção. Nós queremos sim uma sociedade justa. Continuamos com esse ideal, que são os ideais que nos vêm desde os tempos de estudantes. E são, Branco, oportunidades como essas que nos são oferecidas para uma troca de ideias, para um debate, para a construção de uma sociedade melhor e mais justa. Muito obrigado. Eu vou ter que falar com ele. Pode vir um pouco para o debate? Pode vir um pouco para o debate, se alguém quiser perguntar. Olha, o doutor Torão está à disposição. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou tratar de algum assunto, por favor, fique à vontade. Bom, como ninguém tem pergunta, eu queria agradecer. Alô, doutor Jorge. Foge um pouco do Lava Jato, mas eu queria saber a sua opinião a respeito do seguinte. Nós vimos no noticiário recente o ministro da Justiça reconhecer que o Estado brasileiro está refém da criminalidade.
que não tem mais o que fazer. E ele cita um caso de um chefe de tráfico aqui na Bacia, que está preso numa presidiária, num presídio federal, num regime de segurança total, RDT. Ele diz, olha, esse sujeito, embora seja lá isolado, totalmente isolado do mundo, ele continua comandando o tráfico. Por quê? Ele tem 36 advogados constituídos. Então, ele diz, enquanto não se estabelecer um limite a essa situação, enquanto não se estabelecer, não se vir a possibilidade até de se gravar, não clandestinamente, mas gravar parlatório, não há possibilidade de se impedir que ele continue gerindo, comandando o tráfico. Mas é um caso... Uma hipótese. Será que numa situação dessas, num crime grave como esse, o tráfico de entorpecente, um feito realmente uma figura deletéria para a sociedade, em defesa da sociedade, seria de se admitir para determinados casos especificamente previstos, né? Essa possibilidade, porque eu não chego ao direito penal do inimigo, evidentemente, né? Mas é aproximadamente essa situação de um caso grave desse, se admitir, e ele fala que tem 36 advogados. É evidente que, infelizmente, os advogados estão deturpando a função, estão servindo de... Olha, eu entendi a pergunta é importantíssima, acho que está na cabeça de todos nós, inclusive dirigentes da OAB, que eu não sou mais. Olha, nós temos uma lei que estipula... Nós temos uma lei que estipula o direito de um cidadão conversar pessoal reservadamente com o profissional incumbido de falar por ele nos tribunais. Pode ser que a lei necessite ser repensada. O que eu defendo é que isso não pode ser feito por uma decisão judicial. Se nós temos que fazer esse debate em termos de cidadania, nós temos que mudar a lei. E o que eu tenho observado é que uma juíza lá de Curitiba, por exemplo, ela determinou a interceptação de todas as conversas num presídio do Paraná. Não tem um presídio no Paraná que é o presídio federal? Catanduva. Ela determinou. Não me parece correto. E digo mais, se há advogados que integram organizações criminosas e fazem papel de pombo-correio, a repressão deve recair sobre eles. O que me parece muito ruim, porque amanhã vai se dizer que a corrupção também é um crime tão grave e deletério, se já não se diz hoje. Aliás, há projeto qualificando a corrupção como crime hediondo. Nesse mérito não entra. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se há advogados prestando este desserviço, eles devem ser punidos. E não se tirar o direito, eu não integro nenhuma quadrilha. Deus o livre, imagine você preso amanhã e tiver que falar com o seu advogado. Me parece muito delicado não se permitir que o advogado converse diretamente com o seu assistido. Tinha uma frase que meu saudoso professor de Direito Civil, não sei se você conheceu, Ronaldo Porto Macedo, que foi membro do Ministério Público, uma figura maravilhosa, filho dele hoje é um grande professor, não é? Ele dizia que o abuso não suprime o direito do uso. Nós estamos vivendo uma espécie de turning point, um momento de virada, e eu acho que certas garantias devem ser preservadas. Eu tenho, me perdoe a minha visão conservadora, ainda claro que não se pode usurpar o direito do cidadão e o direito do advogado de conversar pessoal e reservadamente com o seu cliente. E eu não descartaria, você aventou a hipótese do advogado, que é absolutamente plausível, mas eu não descartaria outras hipóteses.
No RDD o preso não tem visita íntima, não tem, certo? Mas há funcionários ali. Como é que isso funciona? Outro dia eu participei de uma reunião na FGV, presidida pelo Oscar Vilhena, diretor daquela escola. Participaram Alberto Silva Franco, Ranulfo Vidal Freire, que já está velhinho, está com 90 anos ou mais. Ranulfo foi presidente do Tribunal de Alçada Criminal, um grande juiz, só para lembrar quem não conheceu. E uma doutora, eu não sei em que área do direito, ela fez aliás, uma socióloga, doutora em sociologia, ela fez um trabalho interessante mostrando que o PCC, por exemplo, cumpriu um papel importante na disciplina dos presídios. Ela falou que em troca de certas melhorias para alguns presos, garantiu-se, isso foi instrumentalizado no controle das penitenciárias. Soluções que parecem muito óbvias não são tão óbvias assim. Então, eu, sem, digamos assim, desdizer a autoridade da sua proposta, eu ficaria no meio do caminho. Precisamos fazer esse debate. É um debate que implica numa alteração legislativa e eu continuo fiel à ideia de que o advogado sério, que cumpre o seu trabalho, não pode ter a sua conversa interceptada. Essa é a minha opinião. Respeitada a sua, evidentemente. Doutor Jorge, juiz do trabalho, professor da USP. Oi, Jorge. Tudo bem? Prazer, parabéns pela manifestação. Vou ficar de pé. Obrigado. De pé contra a Lava Jato. Enfim, eu acho que foi questão de estilo de fala, né? Mas acho que só para não ficar essa impressão, você falou, a Lava Jato fez, era assim. Será que já era assim que... Foi assim que se procedeu? Parece que ficou no passado. Né? Não, me perdoe, me expressei mal. Então, ela continua no presente e não sabemos o que virá. Sim. Perdoe. Essa é a minha dúvida. Mas na linha do que vem, né, assim, queria tratar de duas questões bem específicas. Uma da questão do juiz natural, que eu fico olhando para essa questão como juiz, né, do trabalho, que eu fico pensando, nossa, como que vai tanto processo para um lugar só, para um juiz só e para uma turma só no tribunal? Ou seja, eu fico imaginando como seria se todos os processos da Casa Bahia, por exemplo, né, fossem só para mim, né? Que trauma que seria para a Casa Bahia. O Magazine Luiza ia ficar com inveja. Fico pensando como juiz também, né, assim, fico assustado, na verdade, quando eu vejo fundamentos de decisão que estão julgando questões de direitos fundamentais, direitos penal, né, que eu, como um juiz conhecido aqui de Jundiaí, eu fico horrorizado, eu não posso fazer isso contra empresas. Você imagina se eu estou à procura de um imóvel, né, ou de bens, e vou lá e prendo uma pessoa para ela confessar onde estão os bens. Coisa tanto quanto fora de padrão. Bizarro. Ou como se fez no julgamento agora recente, né, lá na TRF4, de um convencimento de um depoimento testemunhal que testemunha algo que ouviu falar, né? Quer dizer, então, eu não sei se essa pessoa, por exemplo, eu fico imaginando eu julgando aqui, eu não sei se essa pessoa fazia hora extras ou não, mas me disseram que sim. Bom, então se a testemunha disse que alguém disse para ela que a reclamante fazia horas extras, eu condeno a empresa, porque a testemunha ouviu falar que isso acontecia. Então são mecanismos de apreciação do direito, assim, que assustam, né? E que não sei como nós não estamos reagindo efetivamente àquilo que está na Lava Jato, que representa, acho que uma ofensa brutal, né? As garantias constitucionais e a garantia da democracia, né? Aqui com a democracia em Jundiaí, então tem várias demandas, né? vários embates, e geralmente quando eu ultrapasso um pouco, a gente senta e conversa, olha, está indo demais, aí a gente segura, tem um diálogo, né? Eu acho que isso não está existindo no âmbito da Lava Jato, e o que se espraia da Lava Jato é uma coisa muito perigosa, e eu acho que não sei se nós estamos reagindo devidamente a isso. Nós, que eu digo, do mundo jurídico, né? Professores, advogados, advogadas, o mundo jurídico eu acho que não está reagindo devidamente a essa questão que me parece muito grave.
Bom, Jorge, eu não preciso dizer, primeiro eu queria cumprimentá-lo, não é? Eu não preciso dizer que eu estou plenamente de acordo com as suas considerações. Na Lava Jato, o tanto que se utilizou das prisões é algo assustador. E a reação veio muito mais tarde do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, vamos pensar no caso dos empresários que foram presos, eu me lembro agora se era final de outubro ou de novembro, mas acho que outubro. E foram ser soltos por habeas corpus só em abril, 6 meses depois. Então, faltou uma reação do Supremo Tribunal Federal para impedir essas prisões, porque o sujeito na prisão, sem perspectivas, acabar empurrando ele para o caminho da delação. E mais, eles adotam uma estratégia que no direito anglo-americano recebe o nome de overcharging. Você faz uma super acusação que o cara olha e fala, porra, vou ficar 100 anos preso. 100 anos preso, já está preso preventivamente há muito tempo. Só tomando decisões contra, isso empurra ele para a Lava Jato. Segunda questão, a questão do standard probatório, do modelo probatório. O quanto preciso para condenar alguém. Na bruxaria, quando se punia o crime da bruxaria na Idade Média, bom, Franklin ouviu que ela é bruxa. Alguém disse também que era. O irmão dela falou, tem esse que é bruxa. Suficiente para condenar. É esse o estándar probatório exigível ou exigido numa sociedade para condenar alguém? Qual é esse estándar probatório? Essa discussão apareceu muito fortemente no processo do Vacari. O Moro havia condenado o Vacari com base apenas na palavra dos delatores. O tribunal, por 2 votos a 1, vencido o relator Gebran, falou, olha, com base só na palavra de delator, não pode condenar. Agora, se essa palavra dos delatores vier arrimada, né, vier corroborada por outros elementos de prova, aí você pode condenar. Então a gente tem uma discussão sobre o quanto de prova é preciso para condenar alguém. E no processo do Lula, do triplex, discute-se muito isso, né? Havia provas suficientes para a condenação? E o pior de tudo, que ele não discute mais provas agora nas instâncias que se seguem, seja pela via do recurso especial, seja pela via do recurso extraordinário, é defesa à discussão de provas, né? Então nós vamos ter aí uma situação tormentosa. A primeira questão que você me colocou, e que eu deixei de propósito para tratar por fim, é dificílima e delicadíssima. Por quê? Eu, no mesmo Conselho da Justiça Federal, quando eu tinha assento, era presidente do TRF aqui de São Paulo, Fernando, a desembargadora Marli, com quem eu tive privilégio de trabalhar depois no TRE, uma convivência muito amena, muito gostosa, aprendi muito com ela. Eu falei para ela, olha, todos os grandes processos, falei para ela não, falei para o colegiado, todos os grandes processos relativos a operações da Polícia Federal caem na 6ª Vara Federal, que era titularizada naquela época pelo Fausto De Santis, que hoje é desembargador, voltou a judicar no crime, era muito meu amigo, hoje voltamos a estabelecer alguma amizade, mas enfim, temos até um livro, ele escreveu uma parte, escrevi outra, mas tudo caía lá. Ela explodiu, falou, pode auditar a distribuição no meu tribunal, que vai ver que tudo é limpo. E é mesmo, Fernando. Sabe onde é que está, eventualmente, a astúcia da coisa? Na construção de prevenções. Aí é que surge o juiz nacional. Outras vezes nós tivemos notícia de casos em que se deixa para despachar às 6 da tarde na sexta-feira, que só tem aquele juiz lá. Então ele despachou a medida cautelar, ele vai ficar prevento e tudo mais. Márcio, você está rindo? Eu vou contar uma coisa para você bacana. Habeas corpus, eu tenho o número desse habeas corpus, está nesse livro aqui. É o relator Jorge Mussi.
tinha um processo que envolvia o Palocci, uma turma lá de Ribeirão, e os promotores, Justiça Estadual, portanto, eles estavam despachando a cautelar de interceptação, tudo com o juiz corregedor e do júri lá de Ribeirão. Só que o processo depois foi distribuído para um juiz de uma vara X lá. E nós fomos atrás, vai. Como é que pode? Porque o juiz natural para decretar a interceptação é o juiz do processo, não é outro juiz. E o STJ anulou tudo isso. Na questão do mensalão, muitos advogados questionaram pela via normal da exceção de incompetência, pela via do habeas corpus, arguindo a incompetência do juiz nacional da 13ª Vara Federal. A grande maioria dessas exceções foram fadadas a um insucesso e os habeas corpus, inclusive os que chegaram até o Supremo, salvo alguns que tiveram tendo seus casos remetidos para o Rio de Janeiro e alguns para São Paulo, que foram bem-sucedidos, mas em questões secundárias. Tudo aquilo que de alguma maneira envolvesse a Petrobras ficou lá na 13ª Vara. Vou te dar um exemplo concreto. O Bendini, te soa esse nome? Ex-presidente do Banco do Brasil. Ele teria pedido dinheiro para o Marcelo Odebrecht quando era presidente do Banco do Brasil. O que tem isso a ver com a Lava Jato? Fernando já... Desculpa. Eu posso falar sem o microfone um pouquinho? Fica à vontade, Felipe. O que tem isso a ver com a Lava Jato? Todos sabemos que o crime de corrupção é um crime informal, que se consuma no momento em que o sujeito oferece ou que o outro pede, tanto faz. A entrega do dinheiro é mero exaurimento. Muito bem, ele pediu, isso está na denúncia, quando era presidente do Banco do Brasil, mas teria recebido quando era presidente da Petrobras, em razão de empréstimos lá do Banco do Brasil. Ali era mero exaurimento a entrega do dinheiro. E, no entanto, prevaleceu a competência da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. Aí tem um problema técnico. A gente precisaria pegar os processos e entender como é que isso aconteceu. A minha impressão é de que, em muitos casos, houve uma espécie de vontade de deixar para esse juiz, que é organizado, que é produtivo, que é punitivo, os diferentes processos, e assim vamos. Mas isso eu tenho a impressão que está acabando. Minha impressão. Pois não, doutor Fernando. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que foi uma satisfação, uma alegria muito grande poder reencontrar o Dr. Toron aqui. E se é um fato assim que para mim sempre foi muito prazeroso na atuação no âmbito da Justiça Federal, foi justamente ter tido a oportunidade de conhecer grandes advogados em alguns casos que eu atuei com o Dr. Toron. E eu gostei muito quando o Dr. Toron mencionou aqui a questão do Procurador da República, que no interrogatório teve uma atitude extremamente infeliz de criticar a atitude do acusado e da defesa, porque, como bem disse o Dr. Toron, eu tenho a minha opinião, o procurador tem a dele, o juiz tem a sua, eu posso discordar, mas todas são posições que merecem respeito. O que me preocupa muito, Dr. Toron, uma preocupação que eu queria trazer aqui para o debate é a seguinte: no âmbito da Justiça Federal, se existe um tribunal que sempre foi extremamente respeitado pela boa fundamentação das suas decisões, pela correção da conduta de seus juízes, é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. E, certo ou errado, é óbvio que todo mundo está sujeito a erros, pode ser que eles tenham errado em algumas decisões. Pode ser que o nosso sistema recursal está aí para corrigir essas decisões. Né? Mas me preocupa muito que eu tenho visto ultimamente uma campanha deliberada de deslegitimação da atuação do Poder Judiciário de um modo geral. Hoje, na Folha de São Paulo, tem um colunista da Folha que equipara o recebimento do auxílio moradia, a tramóia, a propina, e com o desenho do Moro colocando um maço de dinheiro no bolso, por conta de, ou seja, o objetivo de desconstruir a imagem dele, né?
Então, me preocupa muito, porque eu sei que com base numa notícia de imprensa, eu não posso dizer que aquele tribunal errou, acertou na decisão, porque eu não conheço todas as provas que tem lá, né? O senhor certamente como advogado conhece. Nem eu conheço todas. Enfim. Conheço todas. Mas o que eu faria a ponderação dessa preocupação, se não é muito perigoso, nós partimos assim, como eu tenho visto na imprensa, essa campanha de até criar uma campanha contra os juízes, de descrédito na justiça, isso até para justificar depois, eventualmente, o eventual condenado, que aquela condenação dele foi injusta, porque aqueles juízes aí são desqualificados, né? Ou seja, erros ou acertos, eu acho que certamente existiram, aí o sistema está aí para corrigi-los, né? Mas, se não seria o momento, talvez, da própria advocacia, talvez, apesar dos erros que possam ter cometidos, começar a se preocupar com um pouco do respeito às decisões da justiça, que talvez nesse caso tenham sido mais desfavoráveis à defesa, mas fora desse sistema me parece que nós podemos caminhar para uma coisa mais perigosa ainda, do cada um por si, fazendo prevalecer o seu entendimento. Eu gostaria muito de ouvir a opinião do senhor sobre isso. Doutor Fernando, obrigado. Alegria para mim revê-lo. Ainda me lembro do senhor lá na Justiça Federal de São Paulo, na sexta vara, se não me engano, também, não é? Né? Foi na primeira vara. Na primeira vara, né? Isso. Essa questão é uma questão fundamental. O respeito ao poder judiciário, o respeito pelas suas decisões. Os juízes do TRF, os desembargadores federais, são sérios, erram e acertam como todos nós. É evidente que quando se julga um ex-presidente da República, o escrutínio desta decisão, ela vai envolver não apenas críticas de caráter técnico, mas vai envolver também as paixões políticas. E neste campo, isto é, no campo das paixões políticas, nós podemos ter excessos. Então, o Jornal do Estado de São Paulo escreveu alguns editoriais chamando a atenção para a importância de não se deslegitimar, como você, permita-me tratá-lo assim, mais por uma questão de amizade, afeto, de não se deslegitimar o judiciário. É importante ter presente que criticar não é deslegitimar. Eu acho que a gente tem que ter essa diferenciação. Eu posso criticar uma decisão sua sem deslegitimá-lo como juiz. E é verdade também, eu acho que você tocou bem nesse ponto, que há críticas hoje que procuram deslegitimar o judiciário. Eu acho que isso é uma questão muito bem posta por você, de que se deve ter muito cuidado para não deslegitimar, ou para não se deslegitimar o poder judiciário. Outra questão é a questão do auxílio moradia. Eu acho que de todos os que falaram, e eu sou isento para dizer isso, porque não tenho maior afeição por ele, o mais sincero foi o juiz Sérgio Moro. Falou, eu recebo auxílio moradia, sim, porque o auxílio moradia compõe o meu salário. É uma forma de você melhorar o seu salário. Eu vejo agora, e o Dr. Márcio deve ter visto também, nos jornais, que saiu aquele desembargador Paula Santos, que tem 60 imóveis. Eu conheço o Paula Santos, conheço o pai dele. O pai dele é grande advogado, não sei se é vivo ainda, deve ser vivo. A gente tinha escritório lá no 65, na Liberdade, quando eu trabalhava com o Márcio, depois eu sozinho, eu fiquei 20 anos lá nesse 65. Difícil das cobras, o pessoal falava. Mas o Paulo Santos já era rico de família. Ele tem 60 imóveis, não escondeu isso de ninguém, está declarado. Aí então vem lá, tem 60 imóveis e ainda tem auxílio moradia. Pô, é o que eu li outro dia. Se a empresa dá vale-refeição, ainda que eu coma em casa, eu vou pegar vale-refeição também. Faz sentido. O que não faz muito sentido, Fernando, e eu submeto a sua apreciação, a sua crítica, obviamente, é se o auxílio é moradia, minha mulher é juiz, eu sou juiz, os dois, cada um ganhar um auxílio moradia, já é um pouco mais questionável. Mas, de qualquer modo, eu acho que há um debate. Se eu criticar o auxílio moradia, eu sou do time que acha que o juiz deve ganhar bem. Vou deixar bem claro isso. A discussão sobre o auxílio moradia, no meu modo de ver, não deslegitima o judiciário. Deslegitima uma certa prática. Ou não.
talvez nós tenhamos que discutir, como a discussão proposta pelo Dr. Márcio Franklin, da conversa com o advogado. Se a Constituição fala num teto, eu posso ter uma forma de driblar esse teto, ou eu tenho que acabar com esse teto, tenho que assumir uma discussão de que o juiz precisa ganhar mais. Mas fazer uma discussão sobre isso. Eu acho que o caso do Lula despertou muito essas paixões, e eu diria com alguma razão. Eu conheço os desembargadores do Tribunal Regional Federal desde a geração anterior a desses juízes. Lá tinha aquele juiz japonês que eu gostava muito dele, que foi presidente da corte. Você lembra o nome dele? Tadaki Hirose. Tinha uma geração, o Vonk, Penteado Vonk, eram juízes, aquele Ercílio, não é Ercílio, era um cara até de São Paulo, que foi promotor aqui. Vladimir Passos de Freitas. O Vladimir, que é irmão do Gilberto Passos de Freitas. O Gilberto Passos de Freitas foi corregedor aqui da nossa justiça, grande nome do direito, juiz e jurista maravilhoso. Enfim, acho que tem muita água para rolar. O Poder Judiciário também não vai ficar tão infenso nesse... Quer dizer, a advocacia está sofrendo o percalço do estreitamento de direitos, o Judiciário também, de alguma forma, é atingido. E aí vigora uma regra que não é a mais sadia, ela é muito destrutiva. Você está querendo me ferrar? Ação e reação. Eu não estou dizendo isso. Eu sou do time do diálogo. Eu falo as coisas. Eu fui lá no Conselho da Justiça Federal e falei na frente da Mali, que hoje eu tenho como amiga querida, e você conhece a doutora Mali, sabe como é que ela é. Explodiu na hora, mas eu também explodi. Eu sou um cara de enfrentamento, mas eu acho que o grande saldo para nós são esses diálogos, essa oportunidade de trocar. É aí que nós temos o grande avanço, é aí que a gente ganha o, como é que é o nome? O ganchinho no banheiro, metaforicamente, quer dizer, a gente tem grandes ganhos com ganhos. É isso. Obrigado, Fernando.